Tudo bem, pessoal? Então, hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre esse livro, que é o Madame Bovary, de Flaubert. E é um livro que vai falar sobre um tema já bem batido e que já era bem batido na época do Flaubert, que é o adultério. Mas eu vou tentar nesse vídeo mostrar para vocês que esse livro é autêntico na maneira com que ele explora o tema. Não fica uma coisa repetitiva e desgastada. Flaubert consegue tornar esse tema realmente autêntico e inovador na maneira como ele aborda, até os dias de hoje. Então, antes de eu continuar, eu gostaria de dizer para vocês que eu tenho um blog, caso vocês queiram acompanhar. Ele está aqui na descrição do vídeo. Nesse blog eu abordo temas que eu falo aqui no canal, dou uma explorada neles e algumas coisinhas a mais que ali eu me dou o direito de falar sobre assuntos um pouquinho diferentes. Se vocês quiserem dar uma olhada, podem ir ali conferir os temas que eu coloco. Outra coisa que eu também estou deixando aí nos links de descrição é o link da Amazon para adquirir esse livro. E lembrando que toda vez que vocês adquirem algum item através do meu link, vocês ajudam o canal a crescer. Eu vou tentar conversar com vocês sobre esse livro, porque eu acho que, como os clássicos são, e esse aqui não é diferente, ele é um grande clássico, ele vai apresentar temas que a gente pode explorar e tirar diversas conclusões e tirar diversas mensagens, porque existe uma riqueza muito grande dentro desse texto. Esse livro é um livro muito bom, eu recomendo ele. Mas devo dizer que é um daqueles livros que eu achei um pouco... A leitura dele não me trouxe, assim, um prazer o tempo inteiro. Porque esse livro ele foi classificado como realista. Apesar de Flaubert mesmo não gostar muito dessa classificação literária. Eu que não estudei muito, assim, os períodos literários, eu diria que esse termo realista parece se encaixar muito bem no que eu li aqui, porque é realista, é um livro que não tem sentimentalismos, não romantiza nada, nenhuma situação. Às vezes ele começa a descrever os sentimentos, né, da personagem principal, as paixões, as ilusões, as fantasias, e num segundo depois ele vem com uma cena que quebra isso completamente, nos dando uma espécie de banho de realidade. Até os relacionamentos que ela vive, os adultérios, tudo tem um tom muito real, de que logo toda aquela fantasia, aquela paixão começa a se degradar e começa realmente a aparecer todo o realismo por trás das relações, né? Então, é um livro que chega a ser seco, a linguagem dele, de tão real que é, né? Claro, eu não diria que ele é completamente real, é uma ficção, e como a ficção e a fantasia, ela sempre tem um certo exagero no drama, aqui nesse caso, um exagero no drama, no pessimismo, né? No mau caratismo da maior parte dos personagens aqui envolvidos, mas ainda assim é um livro que a gente consegue perceber nas relações, em tudo que acontece, um tom de realidade muito forte, que o Flaubert se preocupou em ter ao longo da descrição dele, na narrativa dele. Ele não põe floreios, ele é objetivo ao ponto de realmente, como eu falei, ser seco. Então vamos para a história, para o enredo desse livro. Então, a Emma, que é a Madame Bovary em questão, ela casa com o Charles, né? O Charles Bovary, e ela vira Madame Bovary, e a Emma, ela casa numa esperança de conseguir aí neste casamento uma felicidade, uma paixão avassaladora. E eu vou ler um trecho que eles até colocaram no livro aqui na contracapa, que eu acho que define bastante. Antes de se casar, ela achava ter amor, mas não tendo chegado à felicidade que deveria resultar desse amor, era preciso que ela tivesse se enganado, pensava. E Emma buscava saber o que exatamente se entendia na vida pelas palavras felicidade, paixão e embriaguez que lhe tinham parecido tão belas nos livros. Já tá aqui dando a entender que, nesse casamento, a Emma, ela vai passar logo em seguida, dos primeiros dias de casado, a um grande tédio. É como se ela se desse conta que no casamento ela não encontrou aquela paixão avassaladora, aquela embriaguez, a felicidade que ela procurava, e ela se desilude muito e começa a ficar realmente entediada com aquela relação. E aqui nesse livro,
Flaubert vai explorar os personagens, a personalidade deles, por meio de uma descrição que pode parecer que está ali por nada, mas na verdade aquela descrição está falando muito a respeito dos personagens se a gente olhar atentamente. Por exemplo, tem um momento aqui que Charles e Emma estão recém-casados e a Emma já está muito revoltada com aquela situação de estar num casamento que ela não tá achando graça, que ela tá entediada, que ela tá desiludida, e ela começa a tocar o piano dela com muita força, com muita vontade, e aquela música do piano, ela se ouve à distância, as pessoas param e começam a escutar, e ela despeja uma violência na maneira como ela toca, e essa violência da Emma já tá sendo retratada ali numa personalidade dela, que ela era uma pessoa, assim, muito viva, muito sanguínea, né, que tinha essa paixão. E, por outro lado, o Charles, o marido, assiste a Emma tocar tranquilamente, né, se apaixona por ela, que linda a maneira que ela toca, e acha que tá tudo bem, e não vê ali o quanto ela tá expressando a indignação, a raiva dela, a insatisfação dela. E isso já nos revela também muito sobre este personagem, o Charles. Ele muito fleumático, um cara muito tranquilo, muito apaziguador, quer ver a mulher bem a todo custo, é muito apaixonado por ela, e ele não vai reagir. Para ele, o casamento tá sempre bem, tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Ele nunca desconfia da mulher ou da insatisfação dela, e ela, por outro lado, nunca vai falar com o Charles e expressar para ele a insatisfação dela. A única coisa que dá a entender são as crises de nervos que ela tem, como o Charles, que é um médico, né, vai chamar. Eu não sou terapeuta, né, mas eu poderia arriscar dizer que a Emma, ela é uma personagem que tem um grande vazio interior. Ela é uma personagem que parece, assim como alguns outros que estão no meio social que eles convivem, não ter um sentido forte na vida. Parece que ela está sempre procurando alguma situação que venha vir e mudar a vida dela e trazer alguma paixão, alguma alegria, senão ela cai num grande desânimo, numa espécie, eu diria, de depressão. Né? Parece que ela tem altos e baixos, picos, momentos em que ela está feliz e momentos que ela cai lá embaixo. Né? E aí o Charles diz que ela tem esses problemas de nervos, né? Que seria talvez hoje reconhecida como uma depressão, enfim. E ela é uma personagem que também não consegue, em diversos momentos, aprofundar o próprio sentimento, explicar para ela mesma por que ela está sentindo aquilo, e a fundo na questão das tristezas dela. E ela lê romances, lê muitos livros desde a juventude, e nesses romances, aqui fala, né, especialmente do Sir Walter Scott, eu nunca li, mas ela se baseia muito nesses livros para ter um ideal de paixão, né? Existem aqueles romances arrebatadores, cenas lindas, e ela espera vivenciar isso no casamento, mas ela se decepciona não encontrando isso nessa relação. Então vai acontecer que, apesar dessa insatisfação, a Emma acaba engravidando, eles acabam se mudando numa tentativa de viver uma vida nova. Então, de novo, a esperança da Emma se reacende, né? Ela estava lá naquele buraco de tristeza e de repente ela volta, né, numa esperança. E nessa nova cidade, apesar disso, parece que a gravidez e o nascimento da filha não vão trazer para ela tanta satisfação assim. Como eu falei, ela sempre parece que está buscando alguma alegria, alguma coisa que venha preencher a vida dela, e quando isso não acontece, vem de novo uma onda de insatisfação nela. Agora eu vou começar uma zona de spoilers. Gente, não sei se seria exatamente um spoiler, porque esse livro é altamente conhecido por tratar sobre adultério, então você já sabe que vai rolar um adultério. Como esse adultério aconteceu, é que eu não sabia como era, então talvez eu esteja surpreendendo alguém ao falar sobre isso. Então, se alguém não se sentir confortável em ouvir daqui pra frente, né, podem sair, leiam um livro e depois voltem pra me dizer o que acharam. Né? Mas como eu falei, esse é um livro que vai tratar do adultério, não vai ficar na simplicidade desse assunto, ele realmente vai a fundo em diversas questões relacionadas ao ser humano e à sociedade. Então aqui a Emma vai conhecer um rapaz, e eu achava que esse rapaz que ela começa a se envolver, né, ele visita a casa da família Bovary, a Emma e ele conversam muito sobre livros, que ambos gostavam de leitura, e a gente vai percebendo que existe aí um sentimento que vai surgindo entre os dois,
Só que o que acontece é que a Emma, ela se faz, vamos dizer, de difícil, né? E esse rapaz entende que ela é uma boa mulher casada e não vai dar chance pra ele, e ele vai embora. Então isso já foi uma coisa que me surpreendeu. Eu achei que na arrancada ela já ia ficar com esse homem, mas não é bem assim. Então esse cara sai da cena e entra o outro. Esse cara, eu não sei se eu vou pronunciar corretamente, eu acho que é Leon o nome dele, e acho que é assim que se fala. E o segundo rapaz que aparece, Rodolphe. Eu também não sei se seria essa pronúncia, né? Porque é francês. Então, esse Rodolphe, ele vai ser definitivamente o primeiro adultério da Emma. O autor aqui não nos esconde que esse Rodolphe é um cara bem interesseiro. Ele não tem nada a perder, ao contrário da Emma, que é casada, né? A maneira que ele se declara para ela é no meio de um discurso sobre agropecuária que está acontecendo na cidade. Então, tá aí essa parte do realismo, né, das coisas acontecerem num cenário nada romântico, né? Então ele vai falando dos sentimentos dele para ela, e isso é intercortado o discurso do homem que está falando sobre as sementes, sobre o esterco das vacas, enfim, nada romântico. E vocês entendem o que eu quero dizer sobre essa secura de Flaubert? Chega a ser realmente engraçado. Existem momentos bem irônicos, bem interessantes aqui nessa história por conta disso, desse realismo, né? Então ela vai se apaixonar por esse homem, vai ter encontros com ele e vai tentar, mais spoiler, como é que a coisa aconteceu, não querendo, pare agora. Ela vai ter um encontro com ele e que ela vai propor que os dois fujam, e ele aceita. Mas, em determinado ponto, quando eles estão prestes, assim, um dia antes de fugir, ele pensa, mas ela tem uma filha, eu vou ter que sustentar essa filha, eu não tô pronto pra isso. Então ele escreve uma carta pra ela dizendo que não vai rolar, não vai dar certo, e ela cai profundamente, né? Não come mais, não sai da cama, tem crises de choro. Então um quadro assim que nos lembraria alguém que tá realmente, não sei se numa depressão, mas com certeza numa situação que precisaria de muita ajuda, né? E até sobre isso eu queria chamar a atenção, porque eu falei que a Emma era uma personagem que não refletia muito sobre os próprios sentimentos ou sobre si mesma, que ela vai procurar um padre, né, um sacerdote, para pedir ajuda. E nessa cena ela chega a falar assim para ele. Ela fixou no padre os olhos suplicantes. Sim, disse ela, o senhor alivia todas as misérias. Então ela vai expressando para esse sacerdote todo o sofrimento. E Flaubert, através da sua linguagem, ele nos mostra em detalhes que tipo de sacerdote era esse, que pessoa era essa. Ele chega com uma batina suja, poída, mal cuidada, né? E essa linguagem dele de dizer que a batina dele estava suja, engordurada, na verdade também é uma forma de nos dizer que a maneira que esse homem vivia o seu sacerdócio era relapsa com as almas que procuravam ele. Ele estava muito preocupado com os meninos que estavam fazendo bagunça com o catecismo, e a pessoa que foi ali, em outras palavras, suplicar a ajuda dele, ele não estava dando atenção. Ele chega a dizer, tem gente que sofre muito, ela fala isso das misérias, e ele fala assim, tem algumas mulheres que não têm o que comer, né, mal tem o que comer, e daí ela meio que menospreza isso, sabe, grande problema dele. Não, ao meu ver, se uma pessoa tem o que comer e tem um teto, tá tudo bem, né? E a gente tem aqui uma personagem que é abastada, ela tem dinheiro, ela tem uma casa, inclusive ela é uma grande consumista e vai se tornando cada vez mais consumista, mas ela está em grande sofrimento, sente a ansiedade e angústia com essa vida que ela persegue, essa felicidade que ela persegue, não encontra. E na hora que ela encontra alguém que poderia auxiliar ela espiritualmente, ela não consegue, ela leva um banho de água fria. E aqui nesta edição da Pinguim e Companhia, a gente tem um texto da introdução de Charles Baudelaire. Eu nunca li, mas ele era um contemporâneo de Flaubert, nasceu até no mesmo ano que ele, e ele fala algo que eu achei realmente muito interessante sobre essa cena. Ele diz assim: a igreja, a mãe divina, aquela que não tem desculpas para não estar sempre pronta, a essa farmácia onde ninguém tem o direito de cochilar. Aí ele segue. E quem é aquele dentre nós, com uma idade mais ingênua e em circunstâncias problemáticas não conheceu necessariamente o padre incompetente?
Então, uma crítica contundente aqui, e inclusive pega também para nós, né? Eu, por exemplo, sou católica, quem me acompanha aqui sabe, e essa crítica é muito importante, né? Se a gente está falando de Deus, a gente tem que estar aberto para as pessoas que venham procurar auxílio espiritual, não só na figura do sacerdote, mas de qualquer pessoa que se diz cristã. A gente tem que estar pronto, não pode estar dormindo na hora que uma pessoa vem pedir auxílio espiritual. E qualquer pessoa pode pedir um auxílio espiritual, mesmo alguém que tem uma vida boa. Então, eu gosto muito dessas críticas que o Flaubert faz à sociedade em que ele vivia, né? Bem, então, esse primeiro adultério que a Emma vive vai, com esse toque de realismo também, dar muito errado, né? Vai naufragar. E, aliás, já que eu falei naufragar, temas marítimos são o tipo de metáfora que o Flaubert escolheu para tratar bastante aqui nesse livro. Ele sempre fala em barcas, navio, mar, ondas, ele usa muito esse tipo de expressão. Bem, como eu falei, eu vou numa sucessão de spoilers, né, gente? Eu acho que eu só não vou dar o spoiler final do desfecho do livro, tá? Mas aí esse rapaz que a Emma tinha gostado anteriormente, ele retorna quando ela tá começando a voltar pra vida, a acordar de novo. Mas nesse ponto, a gente começa a perceber que a Emma, ela é uma personagem que ela não evolui, né? Nesse ponto do livro eu comecei a perceber que ela começa a sair da depressão e o marido dela resolve levar ela no teatro. E a Emma está subindo as escadas assim pela área VIP, vamos dizer, né? Pela classe superior, e ela olha com um olhar snob, assim, de quem tá realmente se sentindo superior àquelas pessoas que entram por uma entrada mais barata. Então vê que ela é uma pessoa assim realmente muito mesquinha, uma pessoa que tem uma profundidade espiritual muito baixa, ela é muito superficial, né? Então, o adultério é um dos defeitos da Emma. Ela é uma pessoa cercada de misérias, né? Mas ainda assim, ela é uma personagem que consegue nos conquistar, porque na hora que Flaubert mostra o sofrimento dela, a gente se identifica com ela. Nós sentimos o sofrimento dela. Ela é uma personagem que a gente ou ama ou odeia, ou ama e odeia simultaneamente, né? Consegue ter os dois sentidos. Mas a gente percebe que a Emma é uma personagem que ela não evolui. E ao longo da história, a gente vai percebendo até o contrário. Ela é uma personagem que tende a decrescer. Ela vai indo ladeira abaixo, né? É uma personagem que realmente vai se degradando moralmente à medida que mais pro fim do livro, não vou dar spoiler nem dizer o que ela faz, mas a gente vai percebendo atitudes nela de quem tá praticamente largando completamente a sua dignidade, né, em diversos momentos. Muito triste isso, mas é uma espécie de decadência moral mesmo que ela vive. Mas o interessante é que nesse livro, Flaubert nos mostra que, apesar da Emma ser aqui o símbolo desta decadência, não é ela única. Ela está cercada de uma sociedade hipócrita, mas que também carrega muitas deficiências morais, né? Todos os personagens aqui, com raras exceções, por exemplo, o pai da Emma foi um personagem que eu senti essa exceção, né? Enfim, o próprio Charles é um cara bobo, assim, mas ele parece amar ela de verdade. Tem momentos que a gente simpatiza mesmo com ele, mas no geral a gente sente que todo mundo aqui se corrompe e ninguém teria a moral de julgá-la. Então, esse adultério também vai ter um toque bem forte assim de realismo, né, à medida que a Emma vai se dando conta que essa felicidade que ela tanto esperava e sonhava nos livros nunca vai chegar. Outra coisa que a gente percebe juntamente com esse adultério e outras, ela é realmente uma personagem cheia de falhas, né? Tem um momento do livro que é duro, que ela consegue ser muito impaciente e agressiva com a filha dela, né, que era uma criança muito pequena, e me chamou a atenção essa cena porque eu sei, tá, como mãe, que não é fácil sempre a gente ser paciente com o filho, mas uma coisa que o autor dá a entender é que a Emma, logo depois de ter passado por isso, ela não se arrepende, a consciência dela não pesa, e ao contrário, ela até se alivia e se desculpa e pensa, nossa, por que eu fiquei tão abalada com isso, sabe, é só uma criança chorando. Então a gente vai vendo que a consciência dela é muito sonolenta. E assim, a questão dos gastos, isso se torna também uma espécie de drama secundário na vida dela. Eu li um livro quando eu era adolescente que eu não gostei muito, mas não sei se porque era leitura obrigatória ou não. Se eu não me engano, é do Dionélio Machado. Esse passa aqui em Porto Alegre, é Os Ratos. E ao longo do livro, o personagem passa o livro inteiro tentando conseguir dinheiro para pagar uma dívida que ele tem com um leiteiro
inteiro. É bem agoniante, né? Nesse sentido, acho que o autor conseguiu realmente escrever um livro que faz a gente sentir a agonia do personagem, e mais ou menos isso também acontece aqui com a Madame Bovary, à medida que ela vai se afundando em gastos e em consumismos, que, se a gente pensar, é algo totalmente atual hoje. Hoje o consumismo é algo muito forte e a gente sabe que as pessoas muitas vezes tentam sanar suas tristezas com compras, com bens materiais, né? E a gente tenta colocar os bens e as compras como algo a satisfazer o nosso interior, e com certeza a gente vê que a Emma está fazendo todas essas compras, esses gastos também nesse sentido de tentar apaziguar algo dentro dela. Bem, e uma coisa interessante nesse livro é que Flaubert não tem a moral da história. Ele não tem aqui bem, com isso nós entendemos, não. Ele não tem nenhum personagem aqui que seja o oposto da Madame Bovary. Aliás, eu compararia a Madame Bovary a Scarlett O'Hara, não sei se vocês já leram E o Vento Levou, porque ela é uma personagem que, assim como a Scarlett, ela nos conquista, mas também nos irrita, né? Porque ela tem qualidades e defeitos muito marcantes, né? Então, a Scarlett O'Hara, assim como a Madame Bovary, ela quer uma coisa e ela vai de atrás disso, né? Isso que ela é extremamente egoísta. E lá pro final do livro ela tem alguns lampejos de bondade, talvez um pouco mais do que a Madame Bovary, mas a Madame Bovary, em algum momento, né, a Emma, vai nos mostrar alguma característica boa nela, assim, mas eu diria que, apesar do livro não ter uma moral da história, não ter um personagem tipo a Melanie no Tempo e o Vento, que é o oposto da Scarlett, que é aquela coisa moral, boa. Não, aqui a gente não vai ter ninguém assim, a gente não vai ter personagens que vão nos contrapor ou vão apontar alguma coisa ruim, não. Mas isso não quer dizer que esse exercício não deva ser feito por nós, leitores. Então, eu, particularmente, tirei algumas conclusões desse livro, mas essas conclusões, gente, elas são inesgotáveis, porque cada um que lê esse livro vai conseguir prestar atenção num ponto, porque ele é de uma grande riqueza. Então, o que eu pensei bem relacionado a essa questão do matrimônio, porque, obviamente, a grande crítica aqui também está envolvendo questões matrimoniais. Primeiro, o Charles. Eu acho que ele tem um grande comodismo dentro do relacionamento dele, né? E isso é um problema quando a gente passa a achar que tá tudo bem no meu matrimônio, tá tudo bem no meu relacionamento, tá tudo bem, eu não preciso fazer mais nada, né? Então a gente cai num comodismo e não percebe que o outro está afundando de alguma forma, tá precisando. Então acho que nesse sentido tá aí o erro do Charles em se acomodar. Mas a Emma é uma personagem que vivia uma grande ilusão, né, por parte dos livros de romance que ela lia. Mas eu diria que nós, hoje, temos grandes meios que nos passam essas ilusões, talvez muito mais do que os livros, né? Se a gente parar para pensar, a gente compra ideais de todos os lugares. As novelas, as séries da Netflix, os romances hollywoodianos, ou até as nossas redes sociais, né, com as vidas instagramáveis que as pessoas vendem só a felicidade, porque ninguém está a fim de mostrar suas misérias, e todos temos, mas a gente só mostra o lado bom da nossa vida, e a gente compra essa ideia, compra a ideia de um casamento maravilhoso que vai nos fazer feliz, dentre outras coisas da vida que a gente se ilude, a profissão que será muito ideal, a maternidade que tudo vai dar certo, né? E esquece que sempre existe problemas, tédios, dificuldades em qualquer vida, inclusive no casamento, inclusive nos relacionamentos, na profissão, na maternidade, na paternidade. Nada é a gente não pode viver de ilusões. E também, eu acho que isso realmente é um tema que hoje ele é muito relevante. A gente vê que os casamentos às vezes não duram, e a impressão que eu tenho é que as pessoas vão com essa grande expectativa de que agora, casada, eu serei muito feliz, vai dar tudo certo, a gente vai viver um conto de fadas, né? Mas não adianta a gente esperar uma grande felicidade, um momento em que a minha vida vai virar, né? A gente tem que extrair uma felicidade do cotidiano, do dia a dia, né? Da superação, de se reinventar, mesmo dentro dos relacionamentos, porque aquela paixão inicial, ela sempre vai ir diminuindo com o tempo, e a gente vai ganhando mais nobreza e maior envolvimento à medida que a gente vai superando as dificuldades nos nossos relacionamentos. Mas a Emma não consegue enxergar isso, e talvez muitos de nós não, né? À medida que a gente coloca muita
expectativa em cima do trabalho, do dinheiro, do relacionamento, a gente tende também a se decepcionar demais à medida que aquilo não acontece. Então eu diria que a gente não deve viver de ilusões que os meios por aí nos propagam. A gente tem que ter os pés no chão, um pouquinho de realismo, também como o Flaubert nos propõe aqui. Eu acho que eu discuti um pouco algo assim naquele livro, O Deserto dos Tártaros. Eu já fiz vídeo aqui pro canal, posso deixar o link aí embaixo, né? E nesse livro existe muito essa discussão sobre como aproveitar a vida, o valor do tempo e sobre essa ilusão que a gente faz que vai viver algo ideal, algo incrível que vai acontecer na nossa vida, que é o que acontece nesse livro, né, que o personagem e os outros envolvidos parece que esperam o dia em que os tártaros vão chegar, né, e aqui Madame Bovary faz a mesma coisa com o dia que eu me casar, o dia que eu encontrar um relacionamento que vai me fazer feliz e me tirar de todas as minhas tristezas. Então, é uma questão discutida nesses clássicos, a questão de encontrar esta verdadeira alegria nas coisas cotidianas e não ter ilusões, né? Então, gente, essa é a discussão que eu queria fazer com vocês, mas eu queria ouvir de vocês também o que vocês acharam, se vocês concordam comigo, se tiraram outras conclusões deste livro. Por favor, deixem nos comentários. Se tiverem alguma recomendação para mim, eu vou aceitar também. Não esqueçam que tem aqui no link embaixo, se vocês tiverem interesse em adquirir, vocês podem adquirir pelo meu link. Eu vou deixar link para esta versão da Pinguim Companhia e vou deixar também um link geral para outros livros, tanto da Madame Bovary como do Flaubert e algum outro livro que eu tenha falado aqui durante o vídeo, tá bom? Eu aguardo vocês até o próximo vídeo.